Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do iCities no YouTube. Eu tô aqui com esse cara incrível aqui, que é o Gustavo Comelli, aqui no Distrito Spark. Tudo bem, Comelli? Tudo bem. Obrigado pelo convite aí para falar para o canal do iCities. É um prazer. Bom, Comelli, inovação, ecossistemas, startups, eu acho que a gente tem escutado muito isso, né? Até a gente fez um vídeo sobre o CRIA há um tempo atrás e agora a gente está aqui num dos espaços mais inovadores, com mais empresas, né? E falando em questão de economia criativa e nova economia, conta um pouco aí o que é o Distrito Spark, Comelli. Tá bom. O Distrito Spark surgiu, né, com a ideia da gente ter um fórum, um espaço na cidade, atuando como hub de inovação, principalmente para poder abarcar as grandes empresas nesse processo de transformação que elas têm passado. Então a gente constitui um espaço aqui onde a gente possa integrar a grande empresa, startups e alguns atores do ecossistema para fechar um pouco do microecossistema e atuar numa perspectiva um pouco distinta do que em geral o ecossistema trabalha, agregando a grande empresa nesse cenário do ecossistema de inovação. Isso para a gente é fundamental e esse é o core do nosso trabalho aqui hoje. Por isso que a gente fala que atua no modelo como um hub de inovação, que é onde a gente faz uma série de conjecturas, conexões e colisões que permitem o desenvolvimento de negócios, tanto para startups se alavancarem, quanto para grandes empresas realizarem seus processos de transformação e, obviamente, também para os seus investidores terem o retorno em cima daquilo que estão colocando de esforço, né, no projeto. Legal, muito bacana. E conta um pouco pra gente, de onde surgiu o Distrito, qual que é a origem? A gente tem uma história que a gente conta aí, alguns atores, algumas personagens de algumas grandes empresas de Curitiba começaram a trazer as temáticas da grande empresa para o ecossistema. Então o pessoal da Rumo, da Bosch, na época Grupo Barigui, Renault, Boticário, começaram a debater um pouco de inovação aberta e em Curitiba eles não tinham muito um fórum, um espaço físico que pudesse falar sobre isso. O ambiente estava muito caracterizado por startups. Então surgiu a ideia de ter um espaço na cidade em que a gente pudesse discutir com esse nível de maturidade e até de complexidade de uma grande empresa a questão da inovação aberta e a integração dela com o ecossistema. É daí que surgiu o Distrito Spark CWB. Então essas grandes se reuniram e encontraram aqui na FAI um espaço físico que pudesse convergir, o que eu costumo dizer que juntamos o hardware com o software para poder dar um bom programa de inovação, e é isso basicamente que a gente faz nesse 1 ano e 3 meses de Distrito Spark CWB. E conta aí um pouco do que nesse 1 ano e 3 meses, quais foram as maiores realizações do Distrito em questão de quantidade de empresa. Conta um pouco o que está acontecendo hoje, um pouco das empresas que estão aqui, o que isso já impactou até na economia local, no próprio prédio, né? Daqui a gente está aqui no prédio da FAI Business School, né? Que é um prédio de pós-graduação, de uma instituição de ensino aqui bem conhecida em Curitiba. Então essa conexão entre as empresas e a própria academia, né? Que ajuda a gerar esses benefícios e essas sinergias. Conta um pouco o que está acontecendo aqui no Distrito. Então com esse 1 ano e 3 meses a gente começou num espaço, metade desse andar que fica aqui na FAI. Esse espaço iniciou com um Bosch, Rumo e Barigui, com alguns projetos, a Fintech do Grupo Barigui, a Bicred, e aí foi crescendo e ganhando um pouco de participação e conhecimento do ecossistema. Em fevereiro a gente ampliou, então hoje a gente tem 1.000 metros quadrados, 30 startups e 8 grandes empresas atuando com projetos de inovação e tecnologia aqui dentro. Então, de impacto para a economia, a gente tem principalmente a entrada da grande empresa nesse ecossistema, né? Isso é um fator que para o nosso ecossistema é novo, mas para tendências globais, grandes hubs, grandes cidades, ecossistemas do mundo, tem uma presença muito forte da grande empresa participando. E esse modelo que a gente trouxe para cá. Então, as empresas que estão aqui hoje, elas estão num processo de tração, de scale-up, as startups, e as grandes no seu processo de reinvenção, até, né, de atualização e de adequação a essa velocidade da nova economia que as grandes têm lá por característica até hoje. Tem um padrão de comportamento, de velocidade, e hoje elas estão buscando um pouco mais dessa agilidade do novo em espaços como esse. Isso é uma tendência global e a gente está conseguindo oportunizar bastante isso para o ecossistema de Curitiba, tanto que a gente tem em 1 ano e 3 meses aí uma relevância significativa em termos de impacto de novos temas, novas oportunidades, novos players e também o crescimento
desenvolvimento dos negócios aqui dentro. A gente tem startups que tem 1 ou 2 integrantes, mas que já tem mercado, já tem faturamento, comercializando na Europa. A startup começou em janeiro, que hoje tem 4 grandes clientes na Europa. A gente tem outras startups já até conhecidas do ecossistema que estão aqui em fase de crescimento e tração, que é o caso da Contractor, a Forrar, a Produtivo. Então já são startups com times mais robustos, né? Mais de 10, 15, 28 pessoas que estão se preparando para chegar até o final do ano. Então isso também gera um equilíbrio de maturidade de negócio, né? Então, apesar de a gente ter alguns casos de startups early stage, mas a gente tem empreendedores que saíram de grandes empresas. Então, o empreendedor ele já tem um ciclo, uma caminhada, o que gera uma expertise e uma capacidade de gerar negócio muito diferente, direta ou indiretamente, com a participação de uma grande empresa como cliente. Perfeito, dá para ver que o impacto é significativo e é rápido, né? A aceleração que isso gera até para as grandes empresas e para as menores é incrível, né? É muito bacana. Uma coisa interessante que você comentou, acho que talvez muita gente não saiba, primeiro, né? Talvez é legal explicar para o pessoal que não conhece o que é de fato uma startup, né? E os estágios de uma startup. Você comentou, o distrito está muito pronto para startups em estágio mais scale-up, ou seja, que está em fase de escala, que está vendendo, que tem cliente e que está pronta para criar conexão com grandes empresas, né? A gente sabe que as grandes empresas, como você mesmo comentou, elas têm dificuldade em inovar e elas estão vindo em espaços como o distrito para realmente conectar com essas startups e fazer esse tipo de negócio. Então conta um pouco, pessoal, o que é startup, qual que é o papel de startup para grande empresa. Hoje a gente tem assim, buscar em conceitos e teorias lá, você vai ver de fundamentação vários, mas basicamente assim, essa capacidade de você montar um novo modelo de negócio, né? Um serviço, um produto diferenciado, com uma nova perspectiva e que tem uma capacidade de resolver um determinado tipo de problema, mas que uma escala gigantesca, que muita gente tem esse problema. E aqui, querendo ou não foi um direcionamento nosso, mas as startups que estão aqui são muito B2B. Então elas são de empresas para empresas. A gente não tem startups que a gente fala que é B2C, direto para o consumidor. Então isso também criou um favorecimento da nossa atmosfera aqui de negócios de empresas para empresas. As grandes empresas olham a startup como um grande vetor de criação de soluções e de aceleração de soluções e dos seus problemas operacionais. Então também olham a startup como um fornecedor e às vezes até cometem equívocos em tratar uma startup como um grande fornecedor, um fornecedor tradicional na hora de contratação. E a gente está aqui justamente para também desvencilhar um pouquinho dessas barreiras e orientar tanto um quanto o outro nesse processo de construção. Então as startups têm essa velocidade, essa energia e uma perspectiva diferente do mercado convencional. E as grandes estão aí para adquirir isso. Então algumas fazem provas de conceito, projetos específicos. Tem grandes empresas que já sabem o que querem, então já vão para o processo de contratação mais direta. Outras ainda estão especulando, conhecendo, tateando o mercado. Mas a gente já percebe aqui dentro com vários cases de como a gente conseguiu fazer uma startup de fato se conectar com uma grande empresa e gerar negócios a partir daí. Então isso é uma coisa que o mundo está passando por esse processo de transformação e a gente está, de certa maneira, embarcado nessa onda aí, que eu brinco que é o novo dinheiro da inovação passa muito pela entrada das grandes nesse processo. Legal. Bom, para finalizar e para falar de cidades inteligentes, né, que acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, o que isso tudo tem a ver com cidades inteligentes, né? Bom, a iCities vem trabalhando isso há muito tempo e como um dos pilares das cidades inteligentes, né, dentre eles um bom urbanismo, um bom governo, uma boa governança, tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e a gente tem um ponto que é muito importante, que é a economia, né? Essa atração de talentos, essa criação de uma nova fazenda de dinheiro, uma nova fazenda de negócio e inovação. Então, Tucumeli, achei interessante para a gente fechar. Como que você entende que espaços como o distrito, né, melhoram a cidade, criam mais negócios, enfim, como que isso impacta numa cidade inteligente? Onde as coisas acontecem? Na cidade. É no urbano, no espaço da cidade que as coisas acontecem. Uma das macro tendências globais é o crescimento do investimento em infraestrutura das cidades, já que a gente vai ter um adensamento significativo de pessoas nas cidades, nos grandes centros urbanos. Cidades, elas precisam se tornar atrativas e competitivas. Competitivas para quem? Né? Num cenário de para onde vão os investimentos. Então, se eu olhar para o Brasil, se eu tiver que investir, aonde eu vou investir? Então, Curitiba está super bem posicionada em termos de camada de infraestrutura e tecnologia, de capital social, intelectual e de negócios também.
Então acho que isso é uma coisa que é muito legal de falar, porque assim, essa linha do tempo de evolução de um ecossistema passa por quanto uma cidade consegue absorver e responder às demandas econômicas, né, dos novos empreendedores, as dinâmicas sociais que estão inseridas nesse contexto. Então essa é uma forma de você alavancar uma cidade. Então a cidade é inteligente se as pessoas forem inteligentes. Nós estamos numa cidade que tem tudo disso. E o que a gente fala, inclusive com o iCities, há bastante tempo a gente já conversa, né, de outros carnavais, a gente já fala de quanto essa caminhada, principalmente nos últimos 5 ou 6 anos, ela foi acelerada por diversos atores da cidade para, de fato, a gente ter uma atmosfera hoje onde a cidade ela é reconhecida como uma cidade inovadora, ou ela voltou a ser conhecida como uma cidade inovadora. E aí a gente tem hoje o distrito que está um ano e pouquinho aqui, mas você tem o iCities que já está um bom tempo nessa estrada lutando por esse modelo de uma governança de uma cidade mais inteligente, com várias ações, e a gente tem vários outros players do ecossistema que estão aí também sempre buscando o bem comum, o bom senso. Então, o surgimento de espaços de inovação na cidade, novos espaços verticalizados, o próprio distrito, porque vem num posicionamento diferente. Muitas das startups que, quando cresciam, tinham que buscar em São Paulo recursos ou as próximas condições de crescer. Hoje a gente trabalha no modelo que a gente consegue prover boa parte disso aqui. Então acho que a cidade como um todo está crescendo, está ganhando maturidade, densidade, o que vai dar mais consistência para os negócios gerados ali. Tendo mais consistência, obviamente, que a economia circula, o dinheiro circula, a empregabilidade aumenta, o retorno social também ele é considerado, e a gente bebe de uma atmosfera que permite, né, ou respira uma atmosfera que permite que a sociedade como um todo cresça como uma sociedade também inteligente. E isso é legal nesse cenário porque a gente vive um momento muito favorável para a nossa capital e tem outros ecossistemas do Brasil buscando isso também, mas eu acredito que aqui a gente tem um rol de ativos fantástico, né, e a gente consegue converter isso, cada um com sua estratégia, com seu objetivo, trazer isso para dentro dos seus business e fazer disso um ecossistema pulsante, né, que gere realmente grandes resultados. Acho que essa é a essência de a gente falar de cidades inteligentes, porque se a cidade não for inteligente, se as pessoas não forem consideradas pessoas inteligentes, numa atmosfera inteligente, a gente não faz negócio. E se não faz negócio, não tem receita, Exatamente. Não tem retorno, não tem avanço social. Não tem qualidade de vida. A gente não tem qualidade de vida. E a gente vai buscar isso onde tiver. E o investimento também vai embora. E hoje a gente está nessa curva ascendente do nosso ecossistema. Então, tanto o Distrito quanto o iCities são grandes players aí que colaboram nessa evolução do nosso ecossistema, como N outros que a gente tem também. Legal. Colegas conhecidos aí. Muito bacana. Bom, fechamos aqui. Muito obrigado, Comeli. Acho que foi muito conteúdo, muito legal para esse vídeo. Eu deixo um recado aí, você que é investidor, você que tem uma empresa, trabalha numa empresa ou tem uma empresa grande, sente que precisa inovar, você que tem uma startup que está crescendo, ou você que está aí no mercado querendo conhecer mais de inovação, a gente convida você, né, a conhecer o espaço de inovação aqui do Distrito e fazer relacionamento, né, conhecer o Comeli e criar mais conexões que ajudem, né, a tua empresa, o teu negócio, enfim, a tua profissão a prosperar, né, dentro de uma cidade. Então, obrigado. Você que curtiu o vídeo, né, curta aqui conosco, inscreva-se no nosso canal. Nos vemos na próxima.